Imagine entrar em uma sala de cinema em setembro de 1994. Você provavelmente estaria comprando um ingresso para ver as loucuras de Forrest Gump ou a violência estilizada de Pulp Fiction. Quase ninguém naquela época escolheu assistir a um drama longo com um nome estranho chamado The Shawshank Redemption, que no Brasil recebeu o título de Um Sonho de Liberdade. O filme foi um verdadeiro fracasso de bilheteria nas suas primeiras semanas. Mal conseguiu pagar os seus custos de produção e, para completar o cenário de desespero, foi indicado a 7 prêmios Oscar, mas perdeu absolutamente todos. A pergunta que nós precisamos fazer agora é a seguinte: como um filme que faliu nos cinemas e foi completamente rejeitado pelas grandes premiações se transformou, anos depois, na maior nota da história do cinema mundial, ocupando o primeiríssimo lugar no site IMDb por mais de uma década? A resposta para esse mistério não está na sua produção técnica ou em efeitos visuais grandiosos. O segredo está na forma como essa história conversa diretamente com as nossas vidas. Hoje, nós vamos destrinchar cada detalhe desse roteiro genial para entender a essência que move os fãs até os dias de hoje. Nós vamos descobrir juntos a tese central desta obra-prima. A prisão de Shawshank não é apenas um lugar físico de tijolos e grades. Ela é uma representação perfeita das prisões invisíveis que nós mesmos construímos na nossa mente todos os dias. Fique comigo até o final, pois a jornada de Andy Dufresne vai mudar totalmente a maneira como você enxerga os seus próprios desafios cotidianos. A nossa imersão na história começa no final da década de 40, em um tribunal frio e hostil. Nós conhecemos Andy Dufresne, um jovem banqueiro de extremo sucesso, inteligente, sofisticado, mas que carrega uma postura externa fria, distante e quase totalmente calculista. Ele está sentado no banco dos réus enfrentando uma acusação devastadora que mudaria o seu destino para sempre, o assassinato brutal de sua esposa e do amante dela. Andy proclama sua inocência com uma calma que ironicamente joga contra ele. Para o júri e para o juiz, aquela falta de desespero emocional parece a frieza de um psicopata. Todas as evidências circunstanciais apontam para a sua culpa. A sentença pronunciada pelo magistrado é implacável e ecoa como uma condenação de morte em vida. 2 prisões perpétuas consecutivas, que deverão ser cumpridas dentro dos muros impiedosos da penitenciária de Shawshank. Quando os portões de ferro daquela fortaleza cinzenta se abrem para receber um novo carregamento de prisioneiros, o diretor do filme nos coloca estrategicamente na mesma perspectiva dos detentos veteranos. Nós assistimos à chegada daqueles homens destruídos através dos olhos de Red, o personagem interpretado de forma magistral por Morgan Freeman. Red não é um prisioneiro comum, ele é o homem que controla o mercado negro interno da prisão. O indivíduo capaz de contrabandear absolutamente qualquer objeto do mundo exterior, desde um maço de cigarros até uma ferramenta especializada. Red e os seus companheiros observam Andy descer do ônibus de transporte. Ele veste um terno desalinhado, tem a pele excessivamente clara e caminha com uma fragilidade aparente que o faz parecer um peixe completamente fora d'água. Para os veteranos, Andy parece um homem que não vai durar sequer uma semana inteira naquele ambiente infernal, dominado pela violência e pela total ausência de empatia. A atmosfera de Shawshank é desenhada para esmagar a individualidade logo nos primeiros minutos. Os novos detentos são despidos, lavados com jatos de mangueira humilhantes e pulverizados com pó piolicida como se fossem gado. Naquela primeira noite, o silêncio do pátio dá lugar a um jogo cruel. Os veteranos fazem apostas sobre qual dos novatos vai quebrar primeiro e chorar na escuridão de suas celas. Red coloca as suas fichas em Andy. Afinal de contas, o peso psicológico de perceber que você nunca mais vai tocar o mundo livre costuma desabar com força total quando as luzes se apagam. No entanto, as coisas não saem como o esperado. Naquela noite, um prisioneiro gordo e desesperado começa a gritar e chorar de forma descontrolada. A reação do sistema prisional é imediata e brutal. O capitão dos guardas, um homem sádico chamado Byron Hadley, vai até a cela do homem e o espanca com um cacetete até deixá-lo inconsciente no chão. O detento morre na manhã seguinte na enfermaria. E onde estava Andy Dufresne durante todo esse horror? Ele permaneceu em silêncio absoluto na sua cama. Ele não derramou uma única lágrima. Esse silêncio profundo não era um sinal de choque ou de arrogância. Era o primeiro vislumbre da sua mente inconquistável. Andy percebeu imediatamente que para sobreviver ao inferno de Shawshank, ele não poderia lutar contra o sistema usando a força física. Ele precisaria usar uma arma muito mais poderosa, a paciência estratégica. Os primeiros anos de Andy na prisão são marcados por um sofrimento constante e silencioso. Ele se torna o alvo preferencial de um grupo de detentos psicopatas conhecidos como as Irmãs, liderados por um homem violento chamado Boggs. Andy sofre abusos físicos terríveis nos cantos escuros da lavanderia onde trabalha.
Ele apanha, é isolado e carrega as marcas da violência no corpo. Qualquer outro homem comum teria cedido ao desespero, buscado uma faca para se vingar ou simplesmente desistido de viver, aceitando a derrota. Mas Andy escolhe o caminho da resistência passiva e inteligente. Ele continua caminhando pelo pátio da prisão com um passo leve, como se estivesse passeando em um parque em um dia de domingo. Uma atitude que intriga e fascina Red cada vez mais. A grande e monumental virada na trajetória de Andy acontece no início da década de 50, durante um trabalho braçal no teto de um dos prédios da prisão. O sol está escaldante e os detentos estão aplicando piche no telhado. Andy escuta, por puro acaso, o capitão Byron Hadley reclamando em voz alta com outro guarda sobre os impostos absurdos que o governo vai cobrar sobre uma herança legítima que ele acabou de receber de um irmão falecido. Hadley está furioso, dizendo que o Estado vai ficar com quase todo o seu dinheiro. Nesse exato momento, Andy toma uma atitude que faz o coração de todos os seus amigos disparar de medo. Ele larga suas ferramentas, caminha em direção ao guarda mais perigoso da prisão e faz uma pergunta direta sobre finanças. Hadley reage com fúria instantânea, segura Andy pela gola da camisa e o arrasta até a beirada do telhado, ameaçando jogá-lo de cabeça para a morte no pátio abaixo. Enquanto está suspenso no ar, olhando para o abismo, Andy não entra em pânico. Com a voz firme de um ex-banqueiro, ele explica que existe uma brecha perfeitamente legal na legislação fiscal americana que permite criar um fundo em nome da esposa do guarda, isentando o dinheiro de qualquer imposto de renda. Ele se oferece para preencher toda a papelada burocrática em troca de algo que parece absolutamente inacreditável para aquela realidade. Andy pede 3 garrafas de cerveja bem geladas para cada um dos seus companheiros que estão trabalhando naquele telhado. Essa cena é considerada de forma unânime pelos fãs como um dos momentos mais belos, poéticos e memoráveis da história do cinema. Red narra o acontecimento com uma sensibilidade tocante. Ele conta que enquanto eles se sentavam no topo do telhado bebendo a cerveja gelada sob o sol dourado do fim de tarde, eles se sentiram homens livres novamente. Era como se estivessem trabalhando no concerto do telhado de suas próprias casas, desfrutando de um momento de descanso com os amigos. E onde estava Andy Dufresne enquanto todos celebravam? Ele estava sentado em um canto afastado, isolado do grupo, exibindo um sorriso calmo, sereno e misterioso nos lábios. Andy não bebeu uma única gota daquela cerveja. Ele não precisava. O prazer dele vinha de algo muito maior. Ele havia acabado de provar que a sua inteligência e o seu conhecimento eram forças infinitamente superiores à brutalidade física dos seus opressores. Ele havia trocado seu cérebro por dignidade humana para os seus amigos, e, ao fazer isso, deu o primeiro passo para virar o jogo contra o sistema prisional de Shawshank. Conforme as folhas do calendário vão caindo e os anos vão se transformando em décadas dentro daquela rotina cinzenta, o roteiro de Um Sonho de Liberdade nos joga de cabeça no conceito psicológico mais profundo, perturbador e realista de toda a obra, o processo de institucionalização. Para que o espectador compreenda a real gravidade desse fenômeno, o filme desvia temporariamente o seu foco de Andy e coloca os refletores sobre a figura trágica de Brooks Hatlen, o prisioneiro mais idoso de Shawshank, um homem gentil que cuida da pequena e precária biblioteca local e que já está trancado atrás daquelas grades há mais de 50 anos. A tragédia começa a se desenhar quando chega a notícia oficial de que o Conselho Penitenciário concedeu a liberdade condicional para Brooks. Ele finalmente está livre para voltar ao mundo exterior. Em qualquer outra história convencional, esse seria um momento de celebração, de choro de alegria e de alívio. Mas o que nós testemunhamos na tela é algo absolutamente chocante e perturbador. Ao descobrir que será libertado, Brooks entra em um estado de surto psicológico e desespero total. Em uma cena de partir o coração, ele aponta uma faca afiada contra o pescoço de um de seus melhores amigos dentro da prisão, o detento Haywood, ameaçando degolá-lo na frente de todos. Ele não faz isso por maldade ou por ódio, ele faz isso porque sabe que cometer um novo crime de sangue dentro da prisão é a única garantia de que o juiz vai revogar a sua liberdade, permitindo que ele permaneça trancado em Shawshank pelo resto dos seus dias. Depois que Andy e Red conseguem desarmar Brooks e acalmá-lo, os outros detentos ficam revoltados e sem entender o motivo daquela loucura. É nesse momento que Red assume o papel de psicólogo daquela realidade e explica a situação com uma frase que define perfeitamente a armadilha da mente humana sob regimes de opressão prolongada. Red diz que no início da sua pena você odeia aquelas paredes de pedra com todas as suas forças. Com o passar dos anos, você começa a se acostumar com a presença delas, adaptando a sua rotina ao espaço limitado.
Mas eventualmente, quando o tempo destrói o seu passado, você passa a depender psicologicamente daquelas paredes para conseguir sobreviver e saber quem você é. Isso é o que significa ser um homem institucionalizado. O filme passa então a acompanhar a rotina de Brooks no mundo exterior, e essas cenas estão entre as mais dolorosas e melancólicas já filmadas. O mundo fora dos muros de Shawshank correu rápido demais durante as 5 décadas em que Brooks permaneceu isolado da sociedade. Os cavalos e as carroças da sua juventude foram substituídos por automóveis barulhentos que andam em velocidades assustadoras. As pessoas nas ruas estão sempre correndo, imersas nos seus próprios problemas, e não têm tempo para parar e conversar com um velho. Brooks se sente um completo fantasma vagando por uma realidade que ele não reconhece mais. Dentro da prisão, ele era alguém importante. Ele era o bibliotecário respeitado, o homem culto, uma autoridade respeitada pelos detentos. No mundo livre, ele não é ninguém. Ele é apenas um ex-presidiário idoso, solitário, com as mãos trêmulas de artrite, que trabalha empacotando compras em um supermercado sob o olhar julgador e impaciente de um gerente jovem e arrogante. A dor crônica da inadequação e o isolamento social se tornam um fardo insuportável para o velho Brooks. Ele não consegue dormir à noite porque o silêncio do seu quarto de pensão o assusta. Ele sente uma falta desesperada do barulho reconfortante das trancas de ferro batendo e dos guardas gritando nos corredores de Shawshank. Ele percebe que a liberdade que o Estado lhe deu é, na verdade, uma punição muito mais cruel do que o confinamento. Ele compreende que não pertence àquele mundo moderno. Com uma dignidade silenciosa e devastadora, Brooks escreve uma carta de despedida emocionante para os seus amigos que ficaram na prisão, veste o seu melhor terno, sobe em uma mesa e grava a fogo as palavras "Brooks esteve aqui na viga de madeira do teto". Em seguida, ele dá o passo final e tira a morte trágica de Brooks Hatley funciona dentro do roteiro como um alerta sombrio e direto para o personagem de Red, e por extensão para cada um de nós que está assistindo ao vídeo. Essa subtrama expõe com precisão cirúrgica o perigo real de nos acomodarmos com as nossas próprias jaulas cotidianas. Pense bem, quantas vezes nós passamos anos reclamando de um emprego desgastante que suga a nossa energia, de um relacionamento amoroso que já faliu há muito tempo, ou de uma rotina vazia que não nos traz nenhuma perspectiva de crescimento? No entanto, quando a vida finalmente nos apresenta uma oportunidade real de mudança ou de liberdade, o medo paralisante do desconhecido fala mais alto. Nós preferimos a segurança familiar da nossa velha e conhecida infelicidade ao risco e à responsabilidade de sermos verdadeiramente livres no mundo. Andy Dufresne observa a notícia da morte de Brooks com uma tristeza profunda, mas absorve aquela lição de forma madura. Ele compreende que o verdadeiro inimigo a ser combatido em Shawshank não é a corrupção do diretor ou a violência dos guardas, mas sim o processo silencioso de institucionalização que tenta matar a esperança e a individualidade dentro da alma humana. Completamente consciente do perigo de ter a sua mente e a sua identidade destruídas pelo passar implacável do tempo, Andy Dufresne decide assumir o controle da antiga biblioteca que pertencia a Brooks e inicia uma verdadeira e obstinada cruzada cultural dentro da penitenciária de Shawshank. Ele percebe que os prisioneiros precisam de mentes ocupadas para não caírem na loucura. Andy começa a escrever cartas semanais, escritas à mão, direcionadas para o governo do estado e para as secretarias de educação, solicitando verbas financeiras e doações de livros para expandir o acervo da prisão. No início do processo, ele é completamente ignorado pelas autoridades, que consideram um absurdo gastar recursos públicos com a educação de criminosos condenados. Mas a persistência de Andy é uma força inabalável. Ele passa anos escrevendo sem parar. Quando o governo finalmente envia uma resposta curta acompanhada de uma quantia irrisória de dinheiro e algumas caixas de livros usados apenas para fazer calar a boca, Andy sorri e diz que, a partir daquele momento, ele vai começar a escrever 2 cartas por semana em vez de uma. É exatamente dentro desse contexto de resistência cultural que nós presenciamos a cena mais rebelde, icônica e poética de todo o filme. Enquanto está desencaixotando as novas doações recebidas na sala de triagem, Andy encontra um disco de vinil antigo contendo a gravação da ópera As Bodas de Fígaro, composta por Wolfgang Amadeus Mozart. Em um ato de pura e absoluta audácia, que desafia todas as regras rígidas de segurança da instituição, Andy caminha até a sala de transmissão de rádio da prisão. Ele entra no local, tranca a pesada porta de madeira por dentro com uma tranca de ferro e coloca o disco para girar na vitrola. Em seguida, ele liga os microfones e direciona o som para todos os alto-falantes espalhados pelo pátio principal e pelas oficinas de trabalho.
De repente, a voz divina, angelical e sofisticada das cantoras de ópera ecoa por cada centímetro quadrado daquele ambiente cinza, sujo e sem vida. O efeito na tela é mágico e paralisante. Centenas de detentos vestidos com roupas de brim azul interrompem instantaneamente as suas atividades braçais. Os guardas armados nas torres de vigia congelam nas suas posições. Todos olham para cima, em direção aos alto-falantes, em um silêncio absoluto e reverente. Red narra um momento dizendo que aquelas vozes femininas eram como pássaros lindos vindos de outro mundo, cujos cantos faziam os muros de Shawshank desmoronarem espiritualmente. Por alguns minutos preciosos, graças à coragem monumental de Andy, todos aqueles homens esqueceram que eram prisioneiros rejeitados pela sociedade e lembraram o que significava ser um ser humano, livre e dotado de dignidade. Como era de se esperar em um regime autoritário, a punição por esse ato de insubordinação é severa. O diretor da prisão, Samuel Norton, ordena o arrombamento da porta e condena Andy a passar 2 semanas inteiras trancado no isolamento total da cela solitária, um cubículo escuro, úmido e sem colchão, onde o prisioneiro perde completamente a noção do tempo e do espaço. Quando o período de punição finalmente termina e Andy retorna para o pátio principal, os seus amigos se reúnem ao redor dele, impressionados, e perguntam como ele conseguiu manter a sanidade mental passando tanto tempo naquele isolamento absoluto. Andy responde com uma simplicidade que desarma os presentes. Ele diz que aquelas 2 semanas foram as mais fáceis da sua vida inteira dentro de Shawshank. Os amigos acham que ele está brincando, mas Andy explica que passou o tempo todo acompanhado pela música de Mozart dentro da sua própria mente e do seu coração. Ele afirma para os detentos que a beleza, a arte e a música são coisas que pertencem exclusivamente ao indivíduo e que os guardas e os muros da prisão nunca terão o poder de tirar isso de ninguém, a menos que você permita. É nesse exato diálogo que Andy pronuncia a frase filosófica que serve de divisor de águas entre a sua mentalidade e a visão de mundo pessimista de Red. Andy diz que a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas que existem no mundo, e as coisas que são verdadeiramente boas nunca morrem. Red rebate o amigo imediatamente com amargura, afirmando que a esperança é uma mercadoria perigosa dentro de uma prisão, um sentimento traiçoeiro que é capaz de levar um homem à loucura e à autodestruição. Paralelamente a essa busca por dignidade, Andy consolida de vez a sua posição estratégica como o cérebro financeiro por trás de toda a máquina administrativa de Shawshank. Ele passa a gerenciar os esquemas bilionários de corrupção, sonegação fiscal e desvio de verbas públicas comandados pelo diretor Samuel Norton, um homem hipócrita que usa a religião e a Bíblia para mascarar a sua ganância desmedida. Andy é obrigado a trabalhar no escritório do diretor, criando uma complexa rede de empresas de fachada e contas bancárias fantasmas no mundo exterior para lavar o dinheiro das propinas. Usando a sua genialidade burocrática, Andy cria uma identidade falsa perfeita a partir do zero, um personagem inexistente chamado Randall Stephens. Ele faz isso porque não tem outra alternativa para sobreviver ao sistema, mas ao mesmo tempo, ele começa a acumular de forma meticulosa todas as provas documentais e as chaves financeiras que serão necessárias para sua futura e poética justiça. Há outro detalhe visual riquíssimo que os fãs e estudiosos de cinema adoram analisar detalhadamente: a evolução dos pôsteres que Andy cola na parede de pedra da sua cela ao longo das décadas. No início de sua sentença, na década de 40, ele coloca a imagem da deslumbrante atriz Rita Hayworth. Anos mais tarde, com a mudança das eras de Hollywood, o pôster é substituído pela sensualidade de Marilyn Monroe. Já na década de 60, quem passa a decorar a parede é a atriz Raquel Welch em seu figurino clássico selvagem. Para os olhos desatentos dos guardas e para o ego inflado do diretor Norton, aqueles pôsteres eram apenas as fantasias românticas inofensivas de um homem solitário e condenado ao celibato eterno. Para Andy Dufresne, no entanto, aquelas imagens eram verdadeiros escudos visuais e psicológicos. Elas protegiam a sua conexão com o mundo exterior e ocultavam o maior e mais bem guardado segredo da história daquela penitenciária. O relógio do tempo não para e a história nos transporta para o ano de 1966. Andy Dufresne já completou quase 2 décadas de confinamento ininterrupto dentro de Shawshank. O momento de maior tensão e desespero emocional da narrativa acontece quando um jovem detento rebelde e carismático chamado Tommy Williams chega à prisão para cumprir uma pena curta. Andy adota o jovem como uma espécie de mentor, ensinando o rapaz a ler e a escrever para que ele possa tirar o seu diploma de conclusão de estudos. Durante uma conversa casual com os detentos mais velhos sobre o passado de Andy, Tommy paralisa e revela uma informação bombástica. Em uma de suas passagens anteriores por outra penitenciária do estado,
Ele dividiu cela com um criminoso psicopata chamado Elmo Blatt. Em uma noite de bebedeira e vanglória, Blatt confessou ter invadido a casa de um treinador de golfe e assassinado uma mulher e o seu amante, mencionando rindo que o crime havia sido creditado na conta de um banqueiro inocente. Munido dessa prova testemunhal definitiva que atesta de forma irrefutável a sua inocência, Andy Dufresne procura imediatamente o escritório do diretor Norton. Ele está emocionado, acreditando que a justiça finalmente será feita e que ele poderá solicitar a reabertura legal do seu caso nos tribunais. Mas o diretor Norton é um homem movido pelo sadismo e pela ganância. Ele tem a plena consciência de que se Andy for libertado e sair pelos portões daquela prisão, todos os esquemas secretos de lavagem de dinheiro e corrupção que Andy operou ao longo dos anos serão expostos para a imprensa e para a polícia. Norton não apenas rejeita o pedido com grosseria, chamando Andy de ingrato, como também ordena que os guardas tranquem Andy na solitária por um mês inteiro à base de pão e água. Para selar o destino de Andy e eliminar qualquer rastro da verdade, o diretor atrai o jovem Tommy para o pátio externo durante a madrugada e ordena que o capitão Hadley o assassine friamente com tiros nas costas, simulando uma tentativa de fuga. Quando Andy finalmente sai do isolamento da solitária após 30 dias de escuridão, ele aparenta ser um homem completamente quebrado, derrotado e sem forças psicológicas para continuar a sua existência. Em uma conversa sussurrada no pátio com Red, Andy exibe um olhar distante. Ele começa a falar com nostalgia sobre uma pequena cidade paradisíaca localizada na costa do México chamada Zihuatanejo, um lugar banhado pelo Oceano Pacífico, um oceano que, segundo Andy, tem a qualidade mágica de não possuir memória sobre o passado das pessoas. Ele faz um pedido solene e estranho para Red. Ele diz que se um dia Red conseguir sair da prisão por vias legais, ele deve viajar até um campo de feno específico na cidadezinha de Buxton e procurar por uma árvore grande e antiga. Ali, ele encontrará uma rocha vulcânica preta que não combina com a paisagem local e embaixo dela haverá algo enterrado que Andy deixou especialmente para ele. Red fica profundamente alarmado com aquela conversa, temendo que o amigo tenha atingido seu limite psicológico e esteja planejando cometer suicídio na cela naquela mesma noite. Naquela noite, a contagem dos prisioneiros transcorre normalmente. As luzes de Shawshank se apagam. Uma tempestade violenta, com raios e trovões assustadores, começa a desabar sobre a região. Na manhã seguinte, durante a chamada matinal dos detentos, o guarda principal caminha até a cela de Andy e descobre, para o seu espanto, que ela está completamente vazia. O diretor Norton vai até o local enfurecido, esbravejando e exigindo explicações dos guardas sobre como um homem consegue desaparecer no ar de dentro de uma cela trancada por fora. Em um ataque de fúria cega, Norton começa a pegar os objetos de Andy e a jogá-los contra as paredes. Ele pega uma das pedras esculpidas por Andy e a arremessa com força em direção ao pôster da atriz Raquel Welch que decorava o local. Para o espanto e a perplexidade absoluta de todas as pessoas presentes na cela, a pedra jogada pelo diretor não rebate na parede. Ela simplesmente atravessa o pôster de papel fazendo um barulho oco. O diretor Norton caminha lentamente até a imagem, coloca o dedo no pequeno furo e rasga o pôster de cima a baixo. A câmera faz um movimento magistral e nos revela a maior, mais impactante e mais genial reviravolta da história do cinema moderno. Um túnel profundo, redondo e perfeitamente escavado na rocha sólida da parede ao longo de 20 anos de esforço diário. Andy Dufresne havia usado apenas aquela pequena picareta de esculpir pedras que ele havia comprado com Red no seu primeiríssimo ano de prisão. Uma ferramenta tão minúscula que Red, na época, havia rido e afirmado que um homem levaria pelo menos 600 anos para conseguir cavar qualquer buraco com ela. O roteiro passa então a nos mostrar, através de uma sequência de flashbacks detalhados e narrados por Red, a execução minuciosa do plano de fuga mais catártico do cinema. Andy passou 2 décadas cavando a rocha durante as noites e escondendo a terra esfarelada dentro dos seus próprios bolsos, despejando o pó discretamente no pátio durante os seus passeios matinais. Naquela noite de tempestade, ele vestiu as roupas limpas do diretor por baixo da sua farda de prisioneiro, recolheu os documentos da identidade falsa de Randall Stephens e os livros contábeis de corrupção dentro de um saco plástico amarrado no tornozelo e entrou pelo túnel. Andy alcançou o espaço interno das tubulações e utilizou o barulho ensurdecedor dos trovões da tempestade para sincronizar as suas marteladas, quebrando o cano de esgoto principal de ferro da prisão. O que vem a seguir é um teste definitivo de resiliência humana. Andy Dufresne rastejou por 500 metros em linha reta por dentro de uma tubulação entupida, com os dejetos humanos mais terríveis, fétidos e nojentos imagináveis. Uma distância equivalente ao comprimento de 5 campos de futebol inteiros, mas ele não parou.
Ele não se deixou desencorajar pelo cheiro da morte ou pela claustrofobia daquele cano estreito, porque a sua mente já estava livre muito antes do seu corpo físico cruzar aquela barreira. Quando ele finalmente emerge na outra extremidade do cano, ele cai nas águas limpas de um rio sob a chuva torrencial da tempestade. Andy arranca a farda cinzenta da prisão, abre os braços em direção aos céus olhando para as nuvens e solta um grito de liberdade absoluto e purificador, enquanto a água da chuva limpa toda a sujeira e a humilhação daquele lugar de opressão. Ele havia renascido da lama para a vida. Na manhã do dia seguinte, enquanto a polícia vasculha as redondezas da prisão sem encontrar nenhuma pista, Andy Dufresne, vestindo um terno elegante e portando os documentos falsos de Randall Stephens, caminha calmamente até os principais bancos da região. Ele saca toda a fortuna ilegal que o diretor Norton havia acumulado ao longo dos anos, totalizando mais de $300 mil da época. Antes de pegar a estrada, Andy passa em uma agência de correios e envia um pacote contendo todos os livros contábeis originais e as provas documentais da corrupção de Shawshank para a redação de um grande jornal do estado. O resultado é imediato e devastador para os vilões. A polícia invade a penitenciária, prende o capitão Byron Hadley e, minutos antes de ter a porta do seu escritório arrombada pelas autoridades, o diretor Samuel Norton, em pânico total diante da desonra e da prisão iminente, coloca uma arma sob o queixo e tira a sua... Vários meses se passam na narrativa até que nós testemunhamos o momento em que Red, agora um homem idoso e cansado, finalmente consegue obter a aprovação da sua liberdade condicional após 40 anos de rejeições consecutivas. Assim como aconteceu com a figura trágica de Brooks, Red é colocado para morar no mesmo quarto de pensão e passa a trabalhar no mesmo supermercado empacotando compras. Ele se sente completamente perdido, assustado com a velocidade do mundo moderno e seriamente tentado a cometer um crime ou tirar a própria vida para escapar da solidão esmagadora da liberdade. No entanto, o que impede Red de seguir o mesmo destino trágico de Brooks é uma promessa solene que ele fez a um amigo. Red compra uma passagem de ônibus e viaja até a cidade de Buxton. Ele caminha pelos campos de feno seguindo as instruções detalhadas de Andy até encontrar a grande árvore e a pedra vulcânica preta que não combinava com o cenário. Ele remove a rocha e descobre uma caixa de metal antiga enterrada na terra. Dentro da caixa, há uma quantia significativa de dinheiro em notas limpas e uma carta manuscrita pelo próprio Andy que traz uma mensagem que sintetiza toda a filosofia da obra. Você se lembra de que eu disse que a esperança é uma coisa boa, Red? E as coisas que são verdadeiramente boas nunca morrem? Eu sei que você vai conseguir me encontrar. O filme caminha para o seu encerramento com a belíssima e poética imagem de Red viajando em um ônibus antigo em direção ao território do México, cruzando a fronteira de forma ilegal, com um sorriso largo e sincero de esperança estampado no rosto pela primeira vez em décadas. A cena final da obra-prima nos mostra uma panorâmica espetacular e ensolarada, o reencontro dos dois amigos em uma praia paradisíaca isolada, de areia branca e águas azuis em Zihuatanejo. Eles se abraçam em silêncio, selando o triunfo definitivo e inabalável do espírito e da dignidade humana sobre qualquer barreira física ou mental que tente nos aprisionar no mundo.